Viva pessoal, mais um Air Podcast. Desta vez vamos sair um pouco dos ferros e vamos buscar uma outra modalidade. Meu nome é Jerry Novunga e estamos aqui com uma ilustre convidada que logo vai se apresentar para vocês. É exatamente isso, sejam todos bem-vindos e espero que possam participar aqui conosco com os vossos comentários, likes e tudo mais. Como sabem, Eduardo Costa, Impacto Físico. Olá, meu nome é Ingvil da Otília Mucauro, tenho 28 anos, sou atleta de basquetebol, atualmente pelo Ferroviário de Maputo. Normalmente as mulheres escondem a sua idade. Não, tenho muito orgulho da minha. Mas aqui faltou uma campeã africana. Capitã. Sim, são muitos títulos. Sim, sou campeã africana, sou a MVP, que é a melhor jogadora do último campeonato africano, e sou a capitã do Ferroviário de Maputo. Também sou jogadora da Seleção Nacional. Agora sim. Agora deu para sentir o peso. Tipo, A responsabilidade. Estávamos todos no mesmo nível agora. Enquanto não. Ok, eu estou a treinar teu nome, Ingvil, né? Ingvil, sim. Ingvil, ok. Ingvil, atleta, médica, 28 anos, são maninhas cenas. Tipo, muita responsabilidade como médica, muita responsabilidade como capitã, mérito de ser uma MVP. Como é que cabe? É difícil explicar como é que cabe. Eu acho que, para mim, as duas coisas sempre se auxiliaram. Eu, quando vim para Maputo, vim estudar, porque não sou natural de cá, sou de Chimoio. Eu vim para estudar, para fazer medicina. Mas eu já gostava de jogar basquete, já jogava basquete desde criança por causa da influência da minha mãe. Então, quando eu decidi entrar aqui no Maputo a fazer desporto, para mim, basquete é muito mais que só um desporto. É uma terapia e para mim me faz muito bem. Auxiliou na medicina e a medicina auxiliou no meu basquetebol. Então, fez de mim aquilo que eu sou hoje e acho que não trocaria nenhuma das duas. Então, preciso das duas para ser quem sou. Mas tu, assim, normalmente a imagem que nos passam de basquete, eu já vi alguns jogadores de basquete, mesmo nacionais, que as pessoas pensam que não são jogadores dedicados, que acorda de manhã, vai lançar, depois vai trabalhar ou vai à escola, depois final do dia tem treino em equipe, ou acorda de manhã, vai fazer condicionamento físico, ok? E é o mesmo que se vê na medicina, são aqueles turnos intermináveis, aquela, mesmo agora nós estávamos aí a comentar, tipo, ok, se ela ainda não chegou, talvez a pessoa que tinha que render ainda não chegou, ok? Então tem essa coisa toda, parece ser duas coisas, que cada uma delas precisa de 24 horas. Sim, Okay? verdade. Então, tu só tens um dia de 24 horas, certo? Como nós Infelizmente, só são 24 horas. Então é por isso que parece difícil perceber, né? Por Como isso, é que conseguiu gerir toda essa situação? É verdade. Não foi fácil, mas claro que tive, como um bom atleta, tive que me abdicar de várias coisas. Mas, graças a Deus, eu sempre tive colegas, tanto como estudante, tanto como médica, como jogadora, que compreendiam o fluxo da minha presença. O meu horário sempre dependia da minha faculdade, e estive em clubes que as pessoas perceberam e isso ajudava. Mas se eu tenho noite, treino de dia, depois vou trabalhar à noite. Se eu faço tarde, treino de manhã, vou fazer tarde, depois treino mais à noite. Para mim é um bocadinho mais pesado, sim, mas para mim já é normal. Eu acredito que estou habituada à rotina de fazer as duas coisas e trocar turnos quando tenho que jogar, por exemplo, há colegas que fazem uma semana, se eu tenho um campeonato nesta semana, mas quando volto eu tenho que fazer as exigências da pessoa. Então, sempre foi um equilíbrio, sempre procurei estar em clubes ou em locais que respeitassem isso, porque também é muito importante, porque senão era sempre ter conflitos, porque às vezes não é fácil perceber. E uma coisa importante para mim que foi abdicar, posso assim dizer, da vida social. Então, eu era faculdade de medicina, campo. Então, não tive tantas saídas como ter um estudante da faculdade, não participei tanto de festas, houve muita questão de socialização naquela altura por causa disso, por causa das minhas escolhas. E até agora sou um pouco assim, mas com mais maturidade já sei gerir, também acho que isso é importante na vida de qualquer um. Então, é só questão de gestão. Eu giro porque gosto,
sai a perder a parte social um bocadinho mais, aquela parte de como filha, irmã, às vezes não estou lá para fazer as coisas com os meus irmãos, com os meus pais, que eu gostaria de fazer, mas eles compreendem-me, então acaba tudo dando certo. Ok. Vida social. Nós andamos aí a fazer nosso TPC. Básico. E na verdade, o que é que nós descobrimos? Que tu não tens vida comum, né? Aqui, mas tu tens vida, porque todo mundo fala muito do teu lado muito brincalhão. Do teu lado tanto no trabalho como no basquete. Todo mundo fala assim, do lado muito extrovertido, muito mais soft. E na verdade, isso é que é vida social. Vida social acaba não sendo exatamente sentar num bar, como fazem as pessoas comuns, mas é dentro daquele nosso meio limitado, nós conseguirmos estar lá presentes como pessoas, né? Concordo. Até avisaram você TVC. Realmente sou muito espontânea, muito extrovertida num ambiente que eu me sinto confortável e gosto de estar ali a rir. Eu posso dizer que eu curto o momento em que eu estou. Se eu estou no trabalho, eu sei dividir, mas eu sou uma pessoa que sou naturalmente alegre. Se eu estou triste, é uma questão de minutos, mas depois as pessoas, se estou no meu ambiente, tenho que logo me libertar, fico a rir, piadas. Minha colega já sabe, se no treino não estou, não há barulho esse dia. Sempre me perguntam, hoje o treino foi muito calado, estás a trabalhar? Eu sim, mas depois... Então, sou um pouco assim, muito livre, entre aspas. Interessante. Repare que durante o nosso TPC descobrimos o contrário, que és uma chorona. Agora, não entendo essa sua alegria depois de descobrirmos isso. Não, já estou muito preocupada com essas suas palavras. Mas pronto, chorona assim, eu acho que sou muito intensa nas coisas que eu faço. Então, se eu estou alegre ao máximo, mas muitas das vezes acho que me chamam de chorona porque situações emotivas me fazem chorar. Mas eu vou chorar contigo agora, depois estarei a rir, a gritar, sou a mesma pessoa que... Mas acho que é pela intensidade que eu tenho nas coisas que eu faço. Acho que é por isso que eu consegui jogar basquete, fazer medicina, porque eu quando estou ali estou a dar tudo. Então, quando há um gesto bonito, isso para mim me emociona. Sempre foi assim, acho que desde criança, mas não como sinal de fragilidade, mas para mim é pela intensidade que eu sinto as coisas. Então, acabo tirando dos olhos às vezes. Interessante, são aparentemente dois extremos, né? Mas acho que tudo é fruto da tal intensidade com que ela diz que consegue gerir as suas questões. Mas repare só num detalhe. Usando essa intensidade, conseguiste fazer o seu curso de medicina, que é super exigente. Sim. Conseguiste te manter como atleta, que também é uma outra super exigência. E assumiste responsabilidades hoje como capitã de uma equipe. Olhando para ti, esperavas realizar todas essas coisas? Não, eu para mim ia parar de jogar basquete no primeiro ano. Meu pai, quando despediu, era estou a ir estudar. Basquete nesse ano já acabou. E fui fazendo, para mim, por exemplo, a questão que tive depois de ganhar o título de MVP. Nunca joguei a esperar isso. Para quem me conhece, eu cheguei aqui, era só uma defensora e eu jogava, saía a rir. I'm happy with... Tipo, já estava feliz com aquilo que estava a acontecer. As coisas foram acontecendo, eu fui conquistando e no caminho estava a dizer, não, eu aguento mais um mês, por exemplo. Tinha meses que eu dizia, hoje vou parar, já não dá mais, está difícil. Mas dia após dia fui fazendo e as coisas foram me caindo. Tipo, podes fazer mais, treina mais isso, trabalha mais ali. E não sonhei com nada disso que aconteceu. Para mim, eu sabia que vou terminar a medicina. O resto veio para mim com trabalho, mas sem esperar. Então as coisas foram se complementando durante o seu caminho. Sim. Das por ti, as coisas estão a fluir. Exatamente. E pam, MVP. Eu nem aquele para mim foi ser capitão de uma equipe. Eu acho que veio pelo meu jeito de ser, como eu me dava bem com todo mundo, tanto as pessoas mais velhas como mais novas. Eu tinha esse lado mais extrovertido de falar, que estar ali a apoiar as pessoas. Eu acho que foi por aí que levaram-me para ser capitã. Então, assumi a responsabilidade, mas para mim não é um peso. É uma responsabilidade, sim, porque sou eu que dou a cara, mas não é um peso. Não me sinto num trabalho assim. É muito minha personalidade. Mas os títulos, nunca joguei a pensar em títulos nenhum, nunca sonhei com isso. Veio só caindo e sou muito grata por eles. Então foi, tipo, quem abre uma porta,
Depois descobre que tem outra porta É, e é, abre. Mas dentro do basquete, vivendo assim desse jeito, isso te permite sonhar? Permite tu visualizar-te daqui a X tempo no lugar Y? É, sim, eu acho que já tive algum momento que podia pensar nisso, mas eu acho que como as coisas já aconteceram comigo, eu vou mais por esse caminho. Eu me dedico naquele momento e as portas que conseguirem se abrir para mim, eu vou lá de coração e alma. Não desenho muito, nunca desenhei muito a minha vida, a minha trajetória no basquete. Eu sempre trabalhei com amor e muita dedicação e as coisas foram caindo. E é assim que eu, para mim, decido levar a minha carreira. Então, não gostaria de dizer, não, daqui a 2 anos estaria a fazer isto aqui, no sítio. Não, para mim acho que seria frustrante depois, não. Então, eu trabalho a cada momento daquela etapa. Eu tenho campeonato, é para este campeonato. Não estou a trabalhar para este campeonato para daqui a 2 anos me verem e me chamar. Não, é para aquele momento. E as coisas vão vindo assim mesmo. É assim que eu penso. Thomas, depois adiciona aquela música, deixa a vida me É perfeita para mim, enquadra. E tu, vamos lá, normalmente as maiores frustrações advêm da expectativa. Tem alguma frustração que tu sintas dentro primeiro do basquete, assim no geral, depois dentro do desporto? Não vamos falar da tua carreira porque eu acho que a tua carreira está perfeita. Muito, tu muito perfeita. Tu vives dia após dia. Tipo, se amanhã tu perderes a braçadeira, hoje é dia de perder a braçadeira, segue jogo. É muito verdade. Né? Então, muito Vai ser aquela intensidade de chorar, depois sorrir. Não, nem vou chorar. Vou ficar muito feliz pela pessoa que vem, mas para mim é... Não, é como estava a dizer, não pesa tanto assim. É uma responsabilidade, tenho com orgulho e faço mesmo com orgulho e respeito, mas não é algo que para mim defina tanto assim a minha pessoa, porque tem pessoas que pensam, capitão é a pessoa que é mais séria da equipe. Não, eu sou a pessoa que mais faz barulho, por exemplo. O treinador sempre tinha uma questão comigo, então para mim é mesmo natural, veio, não veio, tirar ou não vai fazer de mim menos atleta. Então, não me importo muito com isso. Então, por isso essa pergunta, eu já percebi disso. Há alguma frustração que tens dentro do basquete e dentro do desporto, assim, de maneira geral? Frustração como tal, eu posso assim dizer, como atleta tenho alguns momentos que por causa da medicina eu não consegui participar de campeonatos, por exemplo, de seleção. Então, esses campeonatos de seleção que eu perdi são os momentos mais frustrantes para mim neste momento. Acho que é isso que me vem à cabeça. Por exemplo, Jogos Africanos que foi cá em Moçambique. Eu ia assistir todos os dias jogos com minha amiga, mas eu chorava sempre que começava, porque eu sabia que eu podia fazer parte. Mas não pude, eu tomei outras decisões para mim. Mas em termos de frustração foi essa, porque eu perdi a oportunidade de jogar com grandes jogadores daqui de Moçambique, que hoje já não jogam. Então, perdi a oportunidade de representar o país naquele momento, naqueles eventos muito grandes. Essa, para mim, foi a frustração, mas eu sei o que eu ganhei com aquilo. Mas não deixa de ser aquele sting, um bocadinho no coração que não passa. Responsabilidade. Saber o momento certo de acelerar. Mas ficou aquele pontinho lá no fundo sempre. É só jogar os próximos 5. É isso. Por isso é que agora vou com muito... Já tenho muita gana, muito prazer de estar a fazer agora, né? Então, mas recordo, tem jogadoras como Clarice, Helena Angolela, que não tive a oportunidade de conviver tanto na seleção como eu gostaria, porque elas ensinavam muito mais além da basquete. Então, não tive essa oportunidade, infelizmente, pelas minhas escolas, mas é a vida. A vida que segue. Mas no âmbito dessas frustrações e não frustrações, considerando que estavas a sair do 3º campeonato africano com uma vitória, parabéns já agora, e depois não conseguir uma qualificação para as Olimpíadas. Que tal foi isso? Eu acho que nem queria falar disso, porque para mim foi para mim foi o pior campeonato que eu já tive, de qualquer coisa. Foram 3 jogos, mas para mim foi o pior, porque já carregava o peso de ter ganhado MVP africano, e eu já sabia a pressão que eu tinha com as pessoas. Só que o desporto é muito mais além do que as pessoas veem no campo. A preparação, o background é muito importante. Mas as pessoas não veem. Mesmo nós, quando já estamos no campo, às vezes exigimos muito mais daquilo que preparamos. Você diz não, porque talvez a minha capacidade eu podia ter feito. Não que deveríamos ter ganho todos os jogos.
mas podíamos ter feito um pouco mais para representar Moçambique. Então, aquilo foi muito frustrante. Eu, pessoalmente, tive para mim 3 jogos péssimos, não estive nos meus números, não estive de coração leve, foi extremamente um campeonato bastante triste para mim. Então, eu acho que faltava muito mais que Moçambique podia ter feito para se preparar. E eu, pessoalmente, carreguei muito peso do ser MVP do campeonato passado. Então, não joguei como eu sempre jogo. Estava sempre a pensar, será que... Exatamente, será que um passe, será que depois também passei por algumas coisas na vida pessoal que não ajudaram nada naquele momento. Então eu pensava sempre, e não sou uma pessoa de pensar, eu vivo só o basquete e pronto, quando estou no campo. Então foi por isso que não sei se estaríamos prontos para ganhar. Jogamos com equipes extremamente bem preparadas, com jogadoras que estão a jogar basquete ao mais alto nível. Então não sei se era para ganhar, mas para representar melhor. Por exemplo, jogar com os Estados Unidos, nós estávamos a realizar um sonho. Mas as pessoas não percebiam. Era tipo, mas estão a perder 100 e tal. Estás a jogar com a melhor equipe do mundo, com jogadores que jogam praticamente 5 meses na WNBA, depois estão na Europa a jogar, que têm condições, vivem daquilo. Mas ninguém quer saber quando estás no campo. Mas podíamos ter feito melhor, acredito que sim. Então cobra-se muito mais do que aquilo que realmente se proporciona ao atleta. E não falo a nível de... Nós gostamos muito de... o governo podia fazer mais. Pode, qualquer governo pode e deve fazer mais. Acho que mesmo as atletas americanas, como estás a dizer, têm as suas reclamações de coisas que podiam ser melhores. Exato. Mas tem a nossa parte, nós os adeptos também, que somos muito eloquentes, apaixonados, esquecemos... Vamos lá, eu estou a ver a seleção de Moçambique a jogar com a seleção dos Estados Unidos. Eu tenho que perceber o que é que eu estou a ver. Por mais amores e paixões que eu tenho, eu tenho que perceber o que é que eu estou a ver. Né? E um dos piores problemas no nosso desporto é isso, é que as pessoas não conhecem o desporto. E acaba se cobrando muito, porque é incrível como houve uma sensação de desilusão. Exato, sim. Não é ser pessimista, mas eu acho que, sinceramente, a não qualificação foi a coisa mais natural que aconteceu. Mas nós lidamos com aquilo como se fosse um desastre. E de repente, aquela seleção que era toda gloriosa e que passou a ser outra coisa diferente. Então, esse apoio, esse suporte, como é que é com os atletas? Vocês, porque nos bons momentos está todo mundo lá, mas vocês têm aqueles adeptos, aquelas pessoas que mesmo nos maus momentos estão lá, aplaudem e por aí fora? Temos isso. Tem pessoas que sempre estão em todos os momentos, mas é assim, agora em tempos de redes sociais, muita gente acha-se no direito de falar sobre coisas que não sabe e não tem a noção de quanto fere a qualquer desportista sair e num momento que precisas de apoio, tudo estão a falar mal. Claro que às vezes é frustrante para um atleta, mas nós mesmo que preparamos um mês para um campeonato, e as pessoas pensam que preparamos 6, não importa, claro que queremos defender a bandeira, o nosso nome da melhor maneira. Existem pessoas que apoiam, mas é aquele leque que entende de desporto, praticamente são aqueles que nos assistem todos os dias, mesmo num jogo fraquinho aqui. São os ex-atletas. Exatamente, eles que mandam mensagem, não sei o quê. Então, só que fica frustrante, porque as pessoas pensaram que prontos, porque nós jogamos aqui com uma Nigéria praticamente não despreparada e foi ligeiramente taco a taco. Fomos encontrar uma Nigéria extremamente preparada, que treinaram nos Estados Unidos, fizeram campings e tudo mais para jogar e estavam a querer nos comparar com o jogo que fizemos aqui. É frustrante porque tu sabes, mas não tens, se tu defenderes também estás a falar mal. E depois já começa, porque não, nós também vimos aquela atleta na sexta-feira, porque nós... Isso é muito frustrante, mas graças a Deus existe aquele que manda sempre uma mensagem em privado e tudo mais. E tentamos sempre nessa altura mantermos mais fechadas para não nos expormos a essas informações que não nos motivam para continuar a trabalhar. Momento de reflexão. Eu como, vamos lá, eu como desportista,
conheço um pouco esse lado. Como desportista e treinador, conheço um pouco esse lado. Mas eu sempre digo, não faz mal, porque cada um dentro do desporto tem que fazer o seu papel. Mas tocaste num ponto interessante, que vocês jogaram aqui, tu para tu, com uma seleção da Nigéria. Porque eles, vamos jogar com Moçambique. Aí vieram para aqui, tiveram uma boa réplica, eles saíram daqui, foram fazer o quê? Fizeram O TPC. Foram fazer o TPC, foram se preparar. E acho que um dos nossos maiores problemas aqui é essa componente técnica. Dentro do futebol, por exemplo, nós africanos somos bem dotados fisicamente, mas as nossas modalidades esportivas priorizam muito mais o treino físico. Quando podia pegar um jogador que já é bem dotado fisicamente e ensinar-lhe a pegar uma bola, a bater uma bola, a fazer o lançamento. Por exemplo, houveram alguns jogos da seleção que vocês estiveram frescas do princípio ao fim do jogo. Sim. Tipo, fisicamente top, mas não é atletismo em que você consegue correr, consegue ir, consegue voltar. Como é que está a nossa base técnica? Tu já tens alguma experiência, tanto de clubes, tu estiveste em alguns dos melhores, nos melhores clubes. Então, vamos pressupor que os melhores clubes têm os melhores técnicos que nós temos cá. Mas nós sabemos que depois a nossa seleção não é igualmente gerida por material nosso. Exato. Como é que é isto? Como é que funciona isso com os atletas? É assim, daquilo que eu já vivi do basquete, ele tem evoluído muito. Eu quando comecei a jogar, fazia-se no início, 10 anos, um treino por dia. O treinador ajustava, sabia que precisa de força ali. Fisicamente, como sabes, nós moçambicanos fisicamente podemos correr 2 jogos seguidos e pronto. Mas ainda não estavam preparados na necessidade. Ginásio no desporto, pelo menos no basquete, eu comecei a fazer na Liga Muçulmana, porque tinha uma equipe, uma preparadora física brasileira, que já estava a cuidar da equipe de futebol. Filha do Robert Fala. Exatamente, a Renata. Ela introduziu no ginásio, e não estávamos habituados àquele ritmo. Hoje eu já não consigo jogar sem ginásio. Não vou me sentir confortável jogar sem ginásio, porque eu já sei por que faço ginásio e o que é que me traz. E isso está-se a evoluir com o tempo, mas talvez nós, do mesmo jeito que as atletas individualmente têm que investir, eu tenho que estar bem fisicamente, os treinadores também deveriam fazer, para estudar mais, para saber como é que o basquete está a evoluir. Há um tempo não tínhamos postos que lançavam, era tipo, você só faz isto e aquilo, mas o basquete está a evoluir, que hoje todo mundo lança. Então, como treinador, eu também tenho esta capacidade, que eu tenho que ter 5 pessoas que lançam de 3 pontos. Antes tínhamos uma pessoa que marcava acima de 10 pontos, que é 2 dígitos. Hoje não ganhas nenhuma equipe, só uma pessoa só para fazer 2 dígitos. Então, o basquete está a evoluir. Nós temos, como atletas individuais que fazemos desporto, investir em nós, mas os treinadores também, os clubes também, para fazer com que o treinador esteja apto com a mudança que o desporto está a ter nesse longo tempo. Nós já fazemos ginásio, acho que acredito que todas as equipes fazem ginásio, mas não fazia. Querias que tudo fosse isso? Não, quando eu digo todas as equipes, é no geral, porque mesmo as pessoas, equipes menos, que não têm tantas condições, sabem da necessidade. Nós sabemos que existem muitos ginásios assim, feitos em casas, em varandas, mas e pessoas, infelizmente, não qualificadas, às vezes ficam assim a falar. Mas alguém já sabe que é preciso. É importante. Exatamente. Só que a pessoa não está preparada para fazer. Agora, a questão de vir pessoas de fora gerir, eu acho que é normal. Nós deveríamos estar preparados, que venha um espanhol, um português, se é para estarmos preparados como profissionais, chegar fisicamente também, eu ponho isto, e vamos jogar assim. Eu acho que isso não muda muito. Claro que temos que valorizar o que é nosso, mas como profissionais, se alguém decide que o meu treinador é o espanhol, eu tenho que aprender tudo que o espanhol tem para me dar. Então, nem dá tempo de aprender, tens que responder às exigências que ele vai trazer. Então, aí significa que as tuas atletas, a base da atleta, têm que estar bem preparadas para quando chegar um treinador falar os termos táticos de basquetebol, não as pessoas se olharem estarem perdidas. Isso significa que tu não estás preparada como um profissional, mas é a mesma pessoa que vai pedir para jogar contra a Sérvia. Enquanto Sérvia não pode não falar a língua, mas vem treinadores dos Estados Unidos, treinadores independente da língua, mas a língua do desporto é única. É universal. Então, eu acho que isso é em todo sítio. Tem que saber estudar e investir, porque o basquete, desporto no geral, está a crescer muito.
Mas nós não investimos nas bases e pensamos que é a mesma coisa. Nós jogamos basquete a correr há muitos anos, já nos descobriram, posso assim dizer. Então, sempre a correr, tem alguém a correr contigo hoje. Pode não marcar, mas fica a correr Fica contigo. assim, tipo, é isso que tu queres, ok, vamos lá correr, Vamos lá enquanto correr. tem alguém que vale por 2 a fazer outro Então, trabalho. por isso mesmo que um atleta se começou a jogar, não lançava, hoje tem que lançar um pouco mais, senão já chega. Antes eu tinha uma pessoa que só entrava para defender, outra só para lançar 3 pontos, mas está a evoluir, o treinador tem que investir em si, o atleta também tem. Por exemplo, agora com a quarentena, quantos é que treinaram sozinhos? Tá aí, Investiu, masculino viajou. Houve reclamações, porque estava acima do peso, por muita coisa, mas parou-se. Quem é que treinou sozinho? Campeonato lá fora não parou, eles estão evoluídos nessa situação. E foram pessoas, algumas fora de forma, infelizmente. Mas ainda é culpa do treinador. É interessante o ponto que ela toca, porque isso vai buscar um debate que por acaso levantaste sobre os profissionais qualificados e os profissionais capacitados. Então, estamos aqui com 2 grupos de pessoas que uns já estão, todos eles qualificados porque fizeram universidade e tudo mais, mas em termos de experiência de trabalho, isto falo do nosso país especificamente, mas em termos de capacidade de trabalho, experiência zero. Mas depois temos um outro grupo que já vem de tempos e tempos a trabalhar com atividade física e já tem uma visão totalmente diferente e consegue fazer um bom trabalho. Então, olhando para essa nossa realidade, em termos de nossos profissionais, acredita que a nossa melhor opção é ir buscar pessoas de fora ou nós continuarmos ou criarmos formas de nós nos capacitarmos ou criarmos experiências ainda melhores? Eu acho que há uma forma de atingir um equilíbrio, porque a pessoa experiente tem muito o que te ensinar. A pessoa que estudou também tem o que te ensinar. Se eu tenho capacidade de aprender, não podemos, ninguém pode chegar com ideia fixa. Porque eu estudei, não tenho experiência, mas é assim, assim, assim. A outra pessoa diz, não, eu trabalho há 10 e é assim, assim, assim. Não pode ser assim. O mundo está a evoluir. Em qualquer setor, mesmo que não tenha a ver com desporto. Alguém pode ler uma novidade hoje e tu estás a treinar 10 anos uma coisa que sabes, mas alguém te introduzir a uma coisa nova. Então, nós podemos chamar alguém de fora que, por exemplo, estudou um pouco mais como treinador, que vai lidar com o teu treinador que já conhece os atletas há 10 anos e vai aprender com o novo treinador e vai dizer que as minhas atletas também funcionam assim. Só que tem que ter mente aberta para isso. E nós sabemos que as coisas são complicadas. Então, é complicado às vezes dizer, não, por que vem alguém tem que dizer tudo? Não, a pessoa pode sentar com a pessoa ou mesmo ela manejando a equipe, você diz, não, daí eu tiro isto, isto, isto e aquilo. Então, a outra pessoa também vai dizer que não, tuas atletas funcionam a gritar, ok, você grita com elas, mas aprende essa parte, a parte técnica tem que ser assim, assim. Isso podia nos levar mais além, com umas 3, 4 experiências com treinadores de fora. Como é que o Inhaque se adaptou a Moçambique, treinador dos masculinos? Ele antes chegou, conosco ele até conversou, disse, eu quando cheguei, para mim, basquete no Machacana era assim, assim, assim. Mas depois foi vendo que tem pessoas que têm que trabalhar assim, ele e Simão formaram uma dupla incrível. Porque as pessoas tinham capacidade de aprender. Então, acho que todo mundo tem que ter capacidade, mente aberta para eu ouvir do experiente e eu talvez dizer também li uma coisa nova e é assim que tem que funcionar. Eu sou dessa opinião. Ou seja, não estamos a cabular. Não estamos a cabular. Porque acho que é um pouco disso. Se tu podes, ou se tu trazes treinadores experientes para cá, tem que haver alguém ali. Tem que haver um grupo de pessoas que vai lhe assistir o treino para cabular, que vai lhe assistir o treino para roubar alguma coisa. Exatamente. Normalmente, nós somos muito defensivos. Okay? Concordo. Foram trazer. Primeiro é assim, porque precisamos de um selecionador, e se tu chamares de um selecionador negro, já sabemos que não vai dar nada. Aí tu vais buscar um branco. Foram chamar aquele branco. Foram chamar aquele branco. Até parece que nós aqui não temos nada. Exato. Então, isso infelizmente não é uma realidade de basquete, é uma realidade do moçambicano como um todo. Eu não quero ouvir o que o técnico branco tem para dizer, porque eu já lhe bloqueei porque ele é branco. Ok?
Porque é um é um treinador de segunda divisão. Mas lá onde ele está, aquela segunda divisão... O que é aquela segunda divisão? É antes da nossa primeira divisão aqui. Então, nós acabamos... Porque, tu traz um selecionador, dá-lhe uma equipe técnica moçambicana. Essa equipe técnica moçambicana tem que ter a capacidade de desenvolver alguma coisa. Porque também não vamos passar todos os anos e buscar. Se for necessário, vamos. Que fique claro. Né? Se for necessário, vamos. Mas o que acontece no esporte é que não há uma linha contínua. Não há uma linha contínua. Tu tens, vamos lá, a seleção de futebol da Alemanha, eles usam o mesmo sistema desde as bases. E todo atleta, por isso é que de repente tens um jogador de segunda divisão a jogar na seleção. Porque ele já cresceu nas seleções de base. Aprender a mesma coisa. Então aprendeu, não interessa onde ele está. A língua é a mesma. A linguagem técnica é a mesma. E ele há de ser uma mais-valia. Tu tens um craque que sai da Alemanha, normalmente ele dificilmente lhe vês de volta à seleção. Porque se foi falar outra língua e voltar e vir alguém a falar uma língua diferente, acaba complicando as coisas. Tu vens de Chimoio para cá. Qual é a diferença que tu notaste no basquete? De Chimoio, Maputo, campeonatos internacionais? A diferença é extremamente grande. Eu, quando comecei a jogar no Chimoio, era alguém... Pareceu-me, né? O meu treinador, que eu sou muito agradecida a ele, pareceu-me que ele viu basquete em algum sítio, gostou, disse, deixa eu levar as criancinhas que estão aqui e ensinar a pôr a bola ali. Então, procurou o básico, regra, 2 passos, assim, são 2 campos e pronto. Para nós era, leva a bola e corre. Não era mais nada, ficava uns bons anitos a correr. Levar a bola e correr. Só. Íamos treinar, o primeiro jogo que fizemos sem sapatilhas, jogarmos, para nós aquilo era... Então, quando cheguei aqui, para mim o impacto foi muito grande por causa disso, porque eu estava já a dizer de bases. A minha iniciação foi completamente diferente do que atletas de Maputo. Completamente diferente. Eu nem sabia fintar, lançar, porque eu sei pegar a bola e correr. E por isso que eu fui correr por muitos anos, porque nem achava que eu tinha capacidade de fazer diferente. Aprendi assim, a correr para o cesto. Então, fui vendo essa parte, vi que eu estava muito atrasada, porque eram pessoas que são amadoras, mas gostam do desporto, e eles tentam fazer com aquilo que eles têm. Não tinham a capacidade de investigar mais, naquela altura pior, mas acredito que agora está melhor por causa das redes sociais, da internet. E depois, quando eu fui para fora, pior. Foi ali onde eu vi a diferença mesmo incrível, porque lá eram para as pessoas exatamente muito bem preparadas. Tapinhar. Então, eu acho que é importante, estava a falar das bases serem iguais. Pelo menos os treinadores aprendessem que o mini basquete, o iniciado, tem que ser igual para todo mundo. Utilidade para chave. Então, é muita coisa que teria que mudar. Mesmo, talvez, acho que aqui no Maputo pode ter muita diferença. Não existe uma formação que as crianças, pelo menos, aprendam igual para iniciar. Não digo só no basquete, em tudo que fazem. Então, cada um descobre o formato da roda onde descobriu. Exatamente. Traz, vamos lá, vamos empurrar. Só que, por exemplo, temos isso na fase de iniciação, mas quando já somos adultos não conseguimos ir assistir e aprender do outro, né? Porque aquilo copiaste, viste um treinador a dizer façam assim, eu vou fazer para as minhas crianças. Nos adultos já não conseguimos imitar o formato de aprender para conseguirmos estar a equilibrar, já somos orgulhosos no ponto de não conseguir aprender. E não evoluímos. Mas olha, uma curiosidade interessante no desporto é assim. Tu olhas, a maior parte dos atletas de topo cá em Moçambique são atletas de classe baixa, okay? Ou atletas que vêm de outras províncias. Porque tu, quando vies para aqui, tu vies para estudar e jogar basquete. Tipo, tu vies com uma certa idade e tiveste que começar a fazer amizades nessa idade. Sim. Eu lembro no futebol, tu ias para lá e chegavas lá e o treinador insultava-te e tu lembras, eu tenho meu Nintendo em casa, tenho TV, tenho pão, tenho meus amigos, e tu não voltavas no dia seguinte, porque tu tinhas opção.
E os jogadores de classe baixa ou os jogadores que vêm de outras províncias não têm opção. Ou vou jogar ou vou jogar. Tipo, eu sei que em casa almoça-se às 14. Então, se o treino durar das 8 às 13... Estou tramado. Ainda bem, porque não sinto fome. Vou direto para... Vou direto para... e vou comer. Mas para o puto da cidade, saiu às 8, tomou um pequeno almoço. Tem almoço às 12 horas, depois tem o lanche. Então, eu acho que isso condiciona, até certo ponto, a entrega. Principalmente porque nós não temos cultura de desporto. Okay? Então, ou é aquele que não tem opção, ou deveria-se criar uma cultura de desporto. Porque tu contas do teu treinador, ainda bem que há treinadores assim, porque ele semeou alguma coisa. Ok? Sim. Semeou alguma coisa numa juventude com poucas opções e um dos resultados és tu. Sim. Né? E talvez se outras companheiras tuas tivessem tido a mesma chance de emigrar para cá, teriam vindo dar a mesma réplica que tu estejas a dar. Então, primeiro, ainda bem que há treinadores atrevidos, que é uma coisa muito importante. Desporto é ciência, conhecimento é chave, blá blá blá, isso é bonito no papel, mas os atrevidos é que mudam a história. E tu és exemplo disso. Okay? Tu achas que tu és mais até um certo ponto, ou chegaste com foco maior do que as outras atletas? As que já estavam cá, namorado, família, toda aquela estrutura assim, bem à vontade. Realmente, eu acho que, não sei se teria que talvez, quando tu sais da província para cá, realmente não deixa opção. E meu pai incutiu na minha cabeça que eu não iria voltar do nada. Alô, já desisti, não está a dar para mim, tenho que voltar. Isso foi claro, ele sempre deixou isso claro. Então, a viver na residência, a pagar aquele valor e ter que... Não tinha muita opção realmente, pelo menos na parte da minha faculdade, eu sabia que eu tinha que terminar. E quando eu comecei a jogar basquete, ajudou-me um bocadinho. Então, se eu perdesse aquela ajuda do basquete, seria complicado para mim, para as minhas contas, para as coisas que eu fazia. Então, claro que tens a tendência a dizer, eu vou aguentar um pouco mais os insultos comparando com os outros, porque eu não tenho opção. Não tenho, sim. E eu acho que isso muita gente da província, acho que até falando da parte acadêmica, muitos dos meus colegas que vieram da província, estudamos, esses tivemos que ficar. Os outros, por exemplo, que eram bolseiros, pior, tinham que trabalhar e ter notas para manter a bolsa e receber o tal valor. Então, claro, uma pessoa numa dificuldade trabalha um pouco mais para quem está, comparando com alguém que está confortável, né? Acontece. Então, estamos a dizer de alguma forma que uma boa motivação consegue trazer bons resultados. Isso é lógico. Basta arranjar o teu tipo de motivação. Por exemplo, tem pessoas que depois de trabalhar, tenho colegas que são mães e às vezes a motivação é ter aquela criança ali. Então, se apanhas o teu foco de motivação, onde queres ou para que estás a fazer, faz aquilo, facilita o processo. Quando estás assim desviado, vais, depois já não queres, porque sentes que não estás a perder nada, não há motivo, tens a tendência de desistir um pouco mais fácil. Então, reparando nesse fator motivacional e referindo-se à sua experiência em jogos internacionais, onde sabes que eu vou jogar com alguém que é profissional, o trabalho daquela pessoa é jogar basquete, e eu tenho que pensar em panelas, cozinha, casa, e depois tenho que ir jogar com alguém que simplesmente tem a mente fresca para jogar basquete. Como é que avalia isso? Como é que sente que isso impacta na nossa produtividade, não só na sua, mas no geral? Que impacto tem o fator de não sermos profissionais? Tem grande impacto. Eu acredito que Moçambique estaria num outro nível se não fossem essas outras... As partes más que nós temos, de ter que correr, ter mais, não podes fazer só basquete, porque não vais conseguir sobreviver até um certo ponto. Então, é negativo no sentido de... Há colegas que têm que correr muito. Eu vejo meninas que saem de muito longe para poder fazer um jogo. Então, esta menina, quando vê uma Itali Lucas, ela fica a pensar várias coisas. Às vezes, até desiste por isso. Se eu tenho que fazer isso, depois já há pais em casa que
também começam a cobrar. Então ela tem vários. Para nós é difícil, muito difícil, mas eu acho que eu uso isso ao contrário. Para mim é de motivar, saberes que eu faço isto e aquilo e ainda consigo jogar de igual para igual contigo. Eu acho que para quem é de direito deveriam ver isso como alguma luz devia clicar. Imagina elas se não fizessem nada, se acordassem só para basquete, por exemplo, para o meu desporto. Imagina eles, jogadores, se nós fizéssemos assim, um pouco mais, só para o desporto, se investíssemos, qual seria o resultado que dava? Eu, pelo menos, uso isso como motivação. Antes até ficava um pouco assim estranha quando as pessoas perguntavam: estás a fazer medicina e ainda estás a jogar? Mas hoje para mim é um orgulho. O ser médica, estar a jogar de igual para igual com alguém que acordou, só treinou de manhã, treinou às 12 e treinou às 19. Mas vou jogar de igual para igual. Então eu consegui fazer tudo e ainda estou aqui. Claro que às vezes passa pela cabeça, podia ter feito mais se eu não fizesse nada. Mas talvez não teria aquilo que estavam a falar, a mesma motivação. Porque só estaria a dormir, acordar, teria ali... Mas a minha motivação é sair a correr do hospital, ter que treinar e descansar, mas depois de acordar de manhã às 5 e treinar, eu estou a batalhar 3 vezes, mas eu tenho que fazer esse esforço. Quando às vezes está um pouco fácil para mim, pessoalmente, não sei se eu ia conseguir só acordar, dormir para ir treinar. Não sei. Acho que estou a fazer isso há muito tempo. Seria muito difícil dizer, vou treinar, volta para dormir. Como? Treino às 12, volto para dormir. Acho que até às 18 já estaria maluca, teria que arranjar alguma coisa para fazer. Então acho que depende de como abordas. Para mim é motivação, mas é muito triste porque podíamos fazer muito mais. Mas até quando vamos falar podíamos? Essa parte chata. Ou seja, na verdade, nós, particularmente o basquete feminino, está, eu atrevo-me a dizer, 10 passos à frente daquilo que são as condições que se oferecem. E, vamos lá, será que existe, não sei se chamaria machismo, se o termo servia, ou falta de confiança no basquetebol feminino para que não tenha o mesmo investimento que o basquetebol masculino? Eu não diria que é machismo ou falta de confiança. Eu acho que essa questão feminino-masculino não é só entre nós. Nos Estados Unidos, as jogadoras da WNBA estavam a reclamar de salário há pouco tempo que recebiam quase 1/3 comparando com os jogadores masculinos. Isso é a percepção da sociedade mundial acerca de desporto. Em termos de assistir, quantos de nós assiste desporto feminino? Digo no geral, não digo basquete, digo sentar para assistir futebol feminino. Há piadas que acontecem, mas famas de meninas atrás de pó. Então, isso é geral e eu acho que falta muito para se mudar. Se pessoas que, teoricamente, podemos dizer que estão numa sociedade, num país desenvolvido, ainda estão com problemas nisso, imagina nós que ainda achamos que a mulher é obrigada a fazer tudo isto e ainda tem que cozinhar para ti, limpar para ti, não sei. Lá a mulher até já consegue treinar o marido ficar em casa. Nós ainda temos aquela nossa nossa cultura africana que o marido também não vai aceitar e os amigos vão sentar na roda. Ainda estás a cozinhar para ela. Ela fez isso. Não é possível. Então essa sociedade, a mente da sociedade ainda eu acredito que ainda não está preparada para assumir desporto feminino e masculino de igual para igual. Não... Eu quero fazer uma observação. Aliás, primeiro vem a piada. Que é ainda bem. Há um jogador de futebol que num jogo de futebol ele comete uma falta. Quem estava a apitar era uma árbitra. Ela dá-lhe o cartão vermelho e ele diz: tu devias estar em casa a cozinhar. Ela dá-lhe amarelo, ele diz isso, ela dá-lhe o vermelho. Num jogo amigável, numa dessas cenas de beneficência, ela é jogadora e ele era árbitro. Ela comete uma falta, ele dá-lhe um cartão e diz: vai para casa cozinhar. Mas pronto, voltando. Tu falaste, por exemplo, da seleção dos Estados Unidos. Okay? Eles têm uma super seleção masculina. Então, esse exemplo, serve porque o mundo todo está assim. Eu uso muito exemplos de futebol porque eu gosto muito de futebol, eu sou de futebol. Eu era de futebol. Mesmo os campeonatos de futebol mundial feminino, a assistência é muito baixa. Parece jogo de infantis. É isso. Ninguém vai, mas tens uma seleção norte-americana masculina que está neste nível e a feminina não sei exatamente em que nível está, mas aqui em Moçambique o quadro é invertido. Sim, mas... Quem traz comida para casa são vocês.
Mas não importa, são mulheres que estão a trazer. O problema não importa. Lá vão comparar, ok, mas elas são o top das mulheres, do feminino basquetebol. Então, elas podem não estar a pedir a receber O mesmo. mas tá bom. O pior jogador da NBA não pode ser muito melhor. Muito mais bem pago que a Comparando melhor. E ainda atrasa o salário. Ainda por cima. E elas faziam uma época de 3 meses. E a WNBA só dava os 3 meses. Então, por isso que muitas vão para a Europa logo que estão na off-season. Para fazer realmente o ganha-pão delas. Para continuarem. Então, eu acho que independente, nós podemos fazer muito mais. Irem apoiar e gritar. Mas na hora, é a mesma coisa. Masculino, todo mundo reclama. Mas marca-se um jogo de seleção de masculinos, as pessoas estarão lá a pagar, até pode ser preços diferentes, mas masculino sempre vai encher um pouco mais, vão falar um pouco mais. Infelizmente é como a sociedade está em relação ao desporto feminino. Estavas a falar de futebol, a Marta esteve há pouco tempo quando perderam um jogo a falar, ela queria mostrar isso para as pessoas todas, mas ela pode ter o nome e os títulos todos, mas o Neymar faz mais, sempre. Foi, e até a cena da Marta foi abafada. A própria imprensa tem abafado as reclamações que as mulheres fazem, porque no futebol também tem o mesmo tipo de reclamação. Exatamente. Tens a Marta que já ganhou sei lá quantas bolas de ouro. Muito já bom fez, sei lá, jogador. Mas ninguém quer. Todo ano estarem a falar Neymar lesionou-se hoje, amanhã já está bom. Neymar ligou para PlayStation. Hoje Neymar postou um TikTok. Então isso para mim isso é um tabu que ainda está muito longe de se resolver. E as pessoas têm que ter muita evolução, muito mente aberta. Aqui em África vai ser muito mais difícil. Nós quando viajamos, falamos com as jogadoras dos outros países, é a mesma coisa. Angola, as jogadoras falam. Angola chegava um momento recebiam bem. Mas se falar tem jogadores, os Carlos Moraes, tem casas e tudo, a viver só do basquete. E as feminino nem tanto. Então, mesmo no Senegal, eu tive colegas agora no Campeonato Africano, a colega que viajou conosco, ela disse a mesma coisa, ela disse que jogou nos Estados Unidos, aliás, nasci nos Estados Unidos, mas sou nigeriana, a Sarah Okoke, mas a diferença é incrível. E há muito dinheiro na Nigéria, mas para nós é aquela coisa, os masculinos é sempre muito mais. Então ainda estamos muito atrás para isso. Eu acho que temos que fazer step by step, temos que pensar em algumas coisas menores. Por isso que eu acho que nós não temos que discutir nas redes sociais o que discutem os americanos, porque nós temos nossos problemas. Então temos que começar a resolver os nossos problemas, os tabus africanos que nós temos, para mudar a mente, para depois eu sentar pensar como americano, por exemplo. Tu vês a música americana é música de festa, e nós gostamos muito dessas músicas. Eu estive a conversar com um amigo que faz rap e eu disse Crónica, enquanto nós não soubermos apoiar o negócio de um amigo, quando não soubermos dar bom dia ao guarda, etc., nós ainda não temos direito de escutar músicas de festa. Ainda não estamos preparados. Ainda não conquistamos o direito de escutar, porque nós precisamos beber muito daquilo que é a nossa essência como pessoas. Então, acho que é o que estás a dizer, porque o atleta corre para ir discutir o que se discute nas outras partes do mundo. Nesses últimos dias, tentaram-se a discutir nas redes sociais a Superliga Europeia. Como é que é Moçambola? E como é que é mesmo? Estás a ver? Nós não discutimos Moçambola. Não. Mas nós estamos a discutir a Superliga Europeia. E é interessante esse fator. Nós conseguimos prestar mais atenção ao que está a acontecer fora e esquecemos de começar a discutir o que está a acontecer aqui, entre nós. As nossas falhas, as nossas omissões. Isso é extremamente preocupante. Eu aí acho que depende. Eu acho que é positivo tu veres o que está a acontecer lá fora. Para quê? Para poderes aprender, para poderes notar as coisas como é que estão a acontecer. É positivo. Também eu escutar uma música de festa de fora para precisamos. Sim. Mas, como estavas a dizer, tu não podes comparar o problema e viver aquela realidade que não é tua. Né? Agora houve o problema do Cabo Delgado, por exemplo, que as pessoas começaram a dizer não, porque postaram o George Floyd e ninguém está a postar o Cabo Delgado, porque não sei. Então, o postar o George Floyd nos Estados Unidos, qual é o impacto que traz para o caso? E hoje alguém de Moçambique se posta estou consigo, Cabo Delgado e não sei o quê, qual é o impacto que traz? Então, os influencers que nós dissemos que temos aqui e lá, qual é o impacto que traz?
Eu posso ver, eu não concordar, eu achar aquilo, a empatia que eu tenho como um ser humano, não concordar com as coisas. Mas é a mesma maneira que ele lidar com um problema, uma injustiça, eu também vou dar-me aqui em Moçambique, terá o mesmo efeito. Sabe, eu conversar isso hoje no trabalho, porque é a mesma coisa, eu posso ver e aprender e sentir, mas tenho que saber qual é o impacto daquele problema. Quando tenho um problema aqui em Moçambique, como é que eu vou lidar e como é que vou trazer algum resultado ou procurar alguma solução. Então, temos que inspirar-nos, mas não comparar. Eu acho que é positivo ver os dois lados, falarmos disto, sim, mas não dizer, não, porque os jogadores não são como, porque não. Porque, por exemplo, as pessoas querem que, independente do tipo de condição que se oferece ao jogador, ele treine 3, 4 vezes ao dia. Exatamente. Né? Ok, eu tenho tempo para fazer 3 treinos ao dia, 4 até, mas o meu clube dá-me 2 sapatilhas por época. Aí está. Okay? Duas é que clube? Queres lá ir? Depois eu digo para tu Ok, mas é um exemplo. O meu clube dá-me 2 sapatilhas por época. Como é que eu vou treinar com 2 pares de sapatilhas por época, 4 vezes por dia? Isso são coisas simples que nós não analisamos. Porque o americano treina sei lá quantas horas, o americano lança sei lá quantas. Vai lá procurar um campo hoje para tu ir lançar. O campo do teu próprio clube. Tu chegares, eu sou do clube, vamos dizer, faz uma carta ao diretor, depois o diretor vai ter que passar para sei lá que. Santa burocracia. 1 hora por dia. Para ir lançar, descalça, porque não podes gastar as sapatilhas. Deixa eu lá. Olha, mas buscando ainda dentro desse contexto, ok, tu és médica e és atleta, e estamos agora numa fase de pandemia. Tivemos também essa discussão. Não, fora se está a treinar, mas aqui nós não estamos a treinar. Aqui nós temos inibições, fora não tem inibições. Como profissional, medicina no caso, e como atleta, qual é a sua avaliação quanto às restrições que nós temos para o Covid? Infelizmente, as minhas 2 profissões têm pontos que divergem. Não tenho como. Ainda bem, a sua opinião é bem melhor. É assim, como atleta, para mim não faz sentido, porque depois o que acontece é um campeonato internacional que nós somos chamados e avisam, por exemplo, que daqui a 1 mês ou 2 meses existe o campeonato, porque o mundo lá fora está a andar devagar, mas está. Então o que acontece é isso, vamos despreparados, porque aqui fechou tudo e não faz sentido depois cobrar muitos resultados enquanto está tudo fechado. Mas o mundo lá fora está a andar. Por isso que, para mim, esses últimos jogos de Moçambique, por exemplo, dos Mambas, estão a falar, mas sabem que os atletas não estão a jogar. Qual é a abordagem que se espera? A diferença que tu tens treinando sozinho e depois sem fazer jogos, dizer vamos jogar e pronto, mostra-me resultados. Mas os mesmos estamos a criticar. Então, para mim, como atleta, a abordagem pelo desportista não está correta, porque tem que saber como é que o mundo está a andar e depois se há uma competição, não é só vai. Ou também decidem que nós não vamos para essas competições, não se diz as pessoas irem defender e depois criticar, porque o atleta não está a treinar, não está preparado, não tem rodagem nenhuma. Então, não faz muito sentido. Como médica, não há condições para estar a fazer essas coisas. Então, por isso que os meus pontos divergem, porque não estamos preparados o suficiente para gerir. O exemplo foi o Moçambola, que fizeram 2 rodadas de teste e pararam de fazer teste, porque já não tinham estoque. Então, não há controle das pessoas a fazer, não há gestão. Por exemplo, há jogadores que podiam podiam pôr num local para eles estarem a treinar, faz-se os primeiros testes e o único contato seriam com os outros atletas também fizeram teste. Depois voltavam e continuavam assim a fazer. Mas sabemos que também não tem condições para pôr os atletas confinados. O atleta tem que ir para casa. Há atletas que sobem chapa. Então, há falta de muita coisa que não estão a dar. Então, como médica, estaria a expor ao atleta, à família do atleta, e não seria justo para o resto da população que estava a tentar a fazer todas as medidas como disseram. Então, como médica, precisava de muito mais, investir-se muito mais para as pessoas continuarem a fazer o tal desporto.
porque sabem bem, isso já está a ser detendo, decidi que continuar a fazer desporto ajudava muito as pessoas ficarem com o sistema imunológico forte, que havia certas enzimas produzidas que ajudavam no combate à própria doença das pessoas infectadas. Mas se não há condições, temos que evitar expor o atleta, porque seria perder atletas, depois seria perder familiares de atletas e ia ficar muito complicado para o futuro. Então tenho 2 pontos que sempre fico a pensar. Eu não vejo a hora de voltar a jogar, mas claro que quero jogar o mais seguro possível, né? É isso, e essa hora, mas como já vacinei, estava à espera de todo mundo vacinar para voltar hoje. Ainda bem, como médica, e conversa-se muito isso, as pessoas reproduzem muitas coisas que não percebem. Porque o desporto aumenta a imunidade. Ok, isso é claro, ok? Mas mais uma vez, são frases feitas que quem reproduz não conhece a verdadeira análise da frase. O desporto ajuda sim com a imunidade, mas eu preciso me alimentar e descansar direito. Eu preciso tratar preciso manter, porque o desporto vai elevar sim, mas depois entre aquilo que é a minha alimentação e o meu descanso e essa elevação, se eu não conseguir suprir isso, acaba acontecendo exatamente o contrário. Ao contrário. Okay? Nós temos desporto aqui que ajuda na imunidade mesmo. O problema é quando diz, é que estavas a dizer, repetir a frase. É do mesmo jeito que alguém vai dizer alimentação saudável é bom. Alimentação saudável é o quê? Então, nós não podemos terminar a frase, perceber, e o problema é que eu interpreto como eu ouvi, né? Desporto da imunidade. Daí eu vou caminhar no caracol. Eu vou comer. Então, mas eu depois vou comer hambúrguer. Eu depois vou beber e depois não sei o quê. E o desporto que fizeste está a ajudar a imunidade. Então, são vários fatores que contribuem. É muito importante, só que agora muita gente lê muita coisa e cada um está fazendo interpretação daquilo que leu. Mas eu acho que o essencial tem que ficar que o desporto faz bem. Tens outros fatores que tens que alterar na tua vida. Tens que fazer desporto, sim, tens que te alimentar melhor, tens que descansar. Tens que também ter tempo que puxas o cérebro, que tens que estar a trabalhar o cérebro. Então, e o fator, podes fazer exercício físico, mas tens fatores de stress extremamente altos, que mesmo que faças desporto vai baixar a tua imunidade. Então não é uma caixa, desporto vai te salvar, faz desporto e acabou. Não, são vários aspectos que contribuem para a tal imunidade. Então acho que é questão de interpretação. Mas dentro do basquetebol existem condições e eu vou explicar, porque eu já quis, junto de um clube cá, fazer algumas palestras sobre suplementação e nutrição desportiva. E tinha uma médica desportiva, eu já tinha toda a equipe montada, e era de borla até. Eles só precisavam arranjar 30 minutos. Isso nunca aconteceu, porque parece que nenhum clube aqui consegue arranjar 30 minutos para ouvir uma palestra sobre nutrição e suplementação desportiva. Do mesmo jeito, tu explicaste aqui que hoje para ti não cabe basquetebol sem ginásio, e é uma coisa que a senhora não sabe, musculação é pai de todas as modalidades, é a base para evoluir em qualquer modalidade. Mas desporto de alto rendimento sem suplementação, sem uma alimentação saudável, porque mas ele tem salário. Ok, tem salário, mas olha para o salário, olha para a nossa realidade. Há coisas que, sinceramente, os clubes é que deviam prover para os atletas. Por exemplo, tu vais chegar no treino, precisas de um suplemento como uma creatina, o clube devia providenciar isso, aminoácidos, energético. Existe suplementação desportiva aqui em Moçambique? Não, que eu saiba não, nunca ouvi falar, e eu acho que, como estava a falar, por causa das pessoas só terem a ouvir, há muita gente que, por exemplo, porque já ouviu, já viu, decidiu tomar. Eu já vi pessoas a dizer, não, porque vamos passar a comprar, não sei, para quê? Quando e como? Sabe? Então, se não sabes, não procuraste ninguém que perceba, tem para te informar, pode até ser mais perigoso estar já a tomar assim, aleatoriamente. Ou aqueles atletas estão a vir de júniores para sêniores, porque não, aquilo ajuda, vou ficar grande, vou conseguir jogar. Então, há muita falta de informação e muita má informação sendo dada. Nós fazemos suplementação. A única vez que tive um pouco de experiência nisso foi na Liga Muçulmana, mais uma vez, com a Renata.
tinha o Flávio, que era o fisioterapeuta. Então, a família estava estudada na matéria, então quando preparamos para o Campeonato Africano da Costa de Marfim, eles prepararam-nos, explicaram-nos e diziam que estamos a tomar isto agora, antes do treino, estamos a tomar isto depois, se quiserem ler, não sei o quê. E só que eu era muito nova, não me recordo muito, mas foi a única vez. Eu lembro-me e muito, nunca mais. Eles usavam muito aquilo que eu disse, a creatina. Era porque na altura eu ainda estava ligado ao futebol. Foi quando eu conheci o treinador Robert Vale, a família dele toda, eles estavam na liga. E foi bom. Pena mais uma vez que não se cabulou nada daquela família. Porque olha, era uma família completa. Tu tinhas o pai que era treinador, tu tinhas dentro daquela família todos os elementos técnicos, fisioterapeuta. E eles coordenavam o projeto todo da Liga Muçulmana. Okay? Mas ninguém cabulou nada daquela família. O Robert Vale e a família saíram de Moçambique. Saíram com tudo que sabiam. Suplementação desportiva, pelo menos na Liga Muçulmana, que é onde estava a começar a haver cultura disso. Acabou. Foi com eles. Teve um treinador também que esteve na equipe de futebol do Ferroviário, acho que há uns 12 anos. Lembro na altura eu estava no ginásio da Josina, que foi quem introduziu o treino de ginásio para os atletas do Ferroviário. Mal terminou o contrato, mandaram embora o treinador que vai dizer, nós não precisamos deste corta ginásio, vai todo mundo correr debaixo do sol das Vamos fazer escadinha. Vamos fazer a famosa escadinha. Ingrid, eu sei que tu tens assim um desejo de fazer medicina desportiva, certo? TPC bem feito. Estou muito preocupada, preciso saber quem é. Isto aqui é sim. Sim, comecei a pensar na medicina desportiva quando comecei a me encaixar exatamente bem no basquetebol. Por causa de alguns aspectos, estava já aqui a falar pela falta de informação. Nós temos médicos ortopedistas, pelo menos que eu vi, que foram se ajustando, fazendo cursos de medicina desportiva para suplementar clubes, seleções, mas não temos, pelo menos quando eu passei da formação no Ministério, não tínhamos um médico desportista e o Ministério nem tem um departamento que gere isso. Então os clubes andam a levar essas pessoas um pouco, como estavas a falar, experientes na matéria, que já viajaram, então uns estudaram um bocadinho mais, mas não existe exatamente médicos desportivos formados naquela altura que eu passei a fazer a formação no Ministério. Então é uma coisa que foi me interessando muito mais até o final do meu curso e agora comecei a trabalhar também, porque ainda sinto muita necessidade disso em todos os clubes, pelo menos que eu passei. E talvez seja mais fácil tu, como alguém de dentro da casa, talvez só isso, porque nós na verdade temos aqui dentro da nossa equipe da Air Fitness, temos a doutora Joelma Carina. Ela fez o curso de medicina, ela é nutricionista desportiva e fez medicina desportiva. Claro que a diferença entre ela e tu é que ela não trabalha na parte clínica, ela está na parte de investigação. E talvez por isso não... Primeiro é para ela estar na parte do investigação. Segundo é por, como tu disseste, por mais que ela tenha o background da formação de nutrição desportiva, não há um departamento dentro do Ministério da Saúde, porque, vamos lá, eu como atleta, preparador de atleta, e já trabalhei com algumas atletas de basquete e consegui realizar algumas mudanças de performance com suplementação simples. Mas há muita coisa que não sabe. Eu já trabalhei com um tipo que fazia, não era atleta profissional, mas ele é fã do atletismo. E nós usamos coisas tipo antigripe para melhorar a capacidade. É um termo, porque ele dilata, aumenta a capacidade de absorção de ar por parte dos pulmões. Então nós usamos tipo antigripe para melhorar a capacidade cardiovascular dele. E funciona. Mas aí eu tinha que dizer a ele, atenção que isto aqui acusa doping. Um aspecto muito Isso importante. É um aspecto porque a UADA todos os anos lança uma lista de complementos, suplementos que testam positivo para o doping, que são proibidos. E então não basta só eu, Jer, ter experiência dentro disso, eu preciso conhecer de facto. Vamos lá, para o tiro, por exemplo, um copo de vinho é doping, porque aumenta as capacidades de concentração. Mas no futebol não há de ser doping. Mas quem prepara tem que ter esse conhecimento vasto
que é difícil de obter. Então, eu acho que o nosso Ministério da Saúde tem que ter protocolos que é para nós, os técnicos, não estarmos a tentar inventar a roda. Que é para nós trabalharmos dentro daqueles protocolos pré-estabelecidos ou criados dentro de um ministério, de um setor específico, para que se proteja o desporto, porque o doping é o mal para o desporto. O doping mata o desporto, tanto quanto a falta de informação. Então, nós vamos agir por curiosidade, porque eu dei a um maratonista, então posso dar a uma jogadora de basquete. Exigências diferentes. Então, termos médicos a estudar isso, termos pessoas, vamos lá, médica e atleta, é possível mudar o sistema ou ajustar o sistema a partir de dentro, porque nós precisamos de protocolos. Tu, como médica, tu já sabes, se a pessoa tem malária, o protocolo de malária é este, o protocolo de tuberculose é este. Então, dentro daquilo que é suplementação desportiva, é importante que hajam protocolos, porque tu dizes, já vi colegas que houveram, sei lá, então decidiram juntar-se 2 para 500, vamos comprar um suplemento. Exato, sim, já. E às vezes não precisam. Óbvio. É que nem sabe qual é a diferença. Eu, por exemplo, não sei, já vi muitos, mas não sei qual é a diferença deste, daquele, a que hora eu vou tomar. Por isso que não temos que ter cuidado no investimento dessas coisas. Eu sempre esperei alguém de direito dizer, e essa questão do ADA, por exemplo, qual é a composição de tal suplemento? Está na lista de... Tenho certeza que podes procurar qualquer atleta de basquete para dizer só 3 que estão aí na lista. É complicado. Não vão dizer, porque não temos essa informação. Não sei se também como dizer. E não é os atletas que têm que se perguntar, na verdade. É os técnicos, porque isso é uma coisa que cabe à equipe técnica saber. Porque o teu técnico faz a avaliação, tu precisas de cálcio. Aí ele dá de cálcio, tu precisas de creatina, tu precisas de argila. Ele tem que saber, porque não é largar o atleta, porque amanhã se tu acusares de doping, é a equipe toda que é arrastada junto para o escândalo, né? Exato. Então é daquelas coisas que o atleta tem que limitar-se a jogar. Infelizmente nós aqui não, aqui você tem que jogar, tem que aprender suplementação, porque não tem. Não, é isso. Há muita falta de informação, a parte de suplementos. Eu estava a dizer, por exemplo, há coisas que tem que se dizer no clube, a alimentação do atleta, como tem que ser, em que fase estás na pré-época, já estás na época, suplementas com o que, mas nós não temos esta cultura de estar a fazer nos clubes, de ter alguém a comunicar-se, não temos. Muitos de nós chegamos, treinamos, vamos para casa. Então, o que a pessoa vai jantar depois de treinar? Jantar com sopa, um pedaço de pão. O pão encheu a barriga, assunto resolvido. Exatamente, mas depois vamos exigir resultados de pessoas de alto rendimento, que não é possível fazer com esses N fatores. Então, não há, como disseste, não existe protocolo, então não existe ninguém que vai dizer que não. Estes vão tratar disto no clube X, porque tem campeonato. Temos colegas que estão a preparar para o BOL, agora do africano, que é a competição de masculinos mais importante. Mas falta pouco para o campeonato. O que é que estão a comer? Como é que estão a comer suplementos? Como é que vão se virar? Cada um vai buscar a informação onde puder. Depois agora é Google. O Google vai dizer, toma isto, fazer nós tomarmos água com limão todas as manhãs. No Brasil adiciona-se gratidão, né? Água, limão e gratidão. Mas aí está, é tipo, tu vais para o Google, tu vês, por exemplo, os Estados Unidos têm um sistema de controle completamente diferente. Há muitas substâncias banidas no resto do mundo que são permitidas nos Estados Unidos. Sim, eu me recordo. Aí tu vais para o Google, tu apanhas um protocolo americano que lá internamente é permitido, mas eles, assim, tu tens toda droga tem uma meia-vida, né? Então ele sabe que, ok, eu vou usar citrulina, aqui dentro é permitido, minha época são 3 meses, o teste antidoping para os jogos africanos é daqui a 4 meses, ele vai usar numa dosagem em que a meia-vida daquela droga, quando ele for fazer o teste antidoping, já não é detectável no corpo. Aí ele faz uso. Exato. Faz as 3 épocas, Exato. depois faz um segundo protocolo, às vezes, para eliminar vestígios daquela droga do organismo e vai para o teste antidoping e está limpo.
Good. Aí eu vou para o Google e vou pesquisar, apanhar a citrulina. Não que a citrulina seja acuse de doping, mas eu vou apanhar lá, porque o americano diz que eu usei e os meus números, ele é patrocinado, para piorar, por aquela marca. Sim. Ele diz, os meus números eram X, eu corria X quilômetros, fazia, minha concentração era X, fazia X lançamentos, Depois de usar, mostra lá o gráfico, tu dizes, é isto que eu estou a precisar. Estás a ver? Aí tu vais, fazes uso. Terminas aqui e vais fazer, qualificas para os Jogos Olímpicos, fazes teste antidoping. Acusa doping. Primeira coisa que vão te chamar é drogada. É drogada. O atleta fulano é drogado, uso de drogas. Porque nós não percebemos o que é doping. Não percebemos. Não, exato. E doping não se rege a substâncias. Por exemplo, um atleta, acho que já aconteceu com uma atleta nossa aqui, tu vais jogar fora, tu tens residência fixa e tu desapareces de circulação, a entidade contratou, etc, o teu país não sabe onde é que tu estás, tu desapareces. É doping desportivo, é manipulação. Então doping é uma coisa que envolve vários fatores, mas nós não sabemos, nós vamos sempre buscar o Dr. Google. Por que eu vou pagar um especialista? Se eu posso perguntar. Tem tudo no Google. É verdade. E eu vou fazer-te agora um convite. Thomas, registra lá isso, a favor. Nós vamos arranjar um tempo. Eu, tu e a doutora Joelma. Vamos fazer um vídeo sobre suplementação desportiva virada para o basquetebol. Até acho que há de ser nice tu conheces alguém da tua área que esteja a estudar isso. Então há de ser uma cena muito informativa, porque as pessoas não sabem. Concordo. Vai complementar o seu desejo. E é um tabu. Usar suplemento. Eu gosto, por exemplo, tipo, andar na rua com o meu shake. Porque eu quero que as pessoas me chamem de drogado. Eu quero que as pessoas questionem. Eu gosto de gerar curiosidade nas pessoas, né? Tipo, ok, aquele gajo está a tomar droga. Boa, princípio. Sim, isso é logo. Que droga? Boa, já entrou. Para que é que serve? Será que se eu usar vou ficar assim como ele está? Deixa pesquisar sobre isso. Já é um princípio. Porque nós estamos muito às escolas. O nosso desporto aqui está uns 50 anos atrasado. E, no entanto, nós disputamos uma qualificação para os Jogos Olímpicos e as pessoas cobram quando nós não nos qualificamos. Tipo, é caricato. As pessoas não sabem o que estão a cobrar. Mas é assim, reparando assim no contexto todo da nossa conversa, deu para perceber que nós discutimos e nós conversamos em torno de questões de base, coisas simples, que, vamos lá, uma pequena decisão, uma pequena permissão garantiria que um grupo de pessoas amanhã pudesse ter melhores condições para praticar o desporto. Repare só que uma das coisas que o Jerry disse, eu submeti um pedido para preparar, dar uma formação, passar conhecimento sobre suplementação desportiva. E os clubes simplesmente não conseguiram ter 30 minutos para poder nos ouvir. É verdade. É uma coisa de base. Não conseguimos criar, de tantos anos de vida do desporto até hoje, não conseguimos criar um espaço para poder criar profissionais. Ok, por que ainda não temos profissionais qualificados para as áreas X, Y, Z, sabendo que nós estamos a praticar essas modalidades já há muito tempo? Então, isso me leva a questionar, por acaso, no seu caso, que tens o desejo de fazer esta formação, esta formação é para saciar uma necessidade sua, ou mesmo o fazes também acreditando que vais acrescentar valor ao desporto em si? Não diria de necessidade minha. Eu acho que é uma coisa que eu notei que falta no desporto, sendo atleta, notei que falta. Então, claro que gostaria de fazer uma diferença. Tenho atletas, falamos aqui de suplementação, mas tenho um exemplo, tenho colegas, tanto de masculinos, que tiveram problemas de lesões que não foram resolvidos, às vezes, por alguma falta de, não posso assim dizer conhecimento, mas como não tinha ninguém especializado na área, trataram-lhe como por exemplo, uma fratura de uma pessoa, uma pessoa que não é desportista, de um que caiu desportista, da árvore. Sim, é feita de maneira diferente. Como é que se corrige? É de maneira diferente. Não vou operar uma pessoa que partiu o osso, que é simplesmente uma pessoa que anda, vai ao trabalho, e um atleta, não é igual, o procedimento é diferente. Então eu senti necessidade, pela falta que faz, eu vi no meu desporto, mas acredito que aconteça em todo o desporto moçambicano. Então,
Gostaria de mudar, sim, gostaria, mas é pela falta que eu vi que faz, como estavam a dizer, as pessoas preparadas na área. Por exemplo, agora a parte estava a falar de alimentação. Tenho colegas que têm muita dificuldade neste departamento, precisando e não sei o quê. Claro que podemos ajudar, conversando, não, tira isto, tira aquilo, mas é muito básico, então não temos como ter algo profundo sem conhecimento. Então falta e acho que é importante, são pontos importantes de tocar. Então, o ponto de esperança em tudo isto é dos próprios praticantes, que vão vivendo as próprias dificuldades da modalidade e com base nisso podem trazer mudanças. Ou tem que vir alguém de fora, o dito governo, como sempre gostamos de dizer, para trazer a mudança? Eu acho que tem que ser os dois, porque um atleta, por mais que ele investigue, leia, ok, eu tenho essa possibilidade porque fiz medicina, mas há pessoas que não fizeram, mas também estão interessadas, mas vais ler, ele é capacitado na área, vai investigar, vai procurar alguém que talvez vai lhe ajudar, mas vai resolver o problema da pessoa. E dos outros tantos que, por exemplo, não conhecem um Jerry que ia falar com ele, mudar e ajudar a suplementação, como é que ia fazer? Então, uma seleção precisa de um nutricionista. Então, aí são os atletas de novo que têm... Não é possível. Nós já viajamos com pessoas que... E vês diferença. O staff de outra equipe, o staff de uma outra seleção. Que na hora de servir, os atletas já sabiam o que iam servir. E a quantidade que iam servir. Ele já vai com uma cábula ali. Já conhece o seu grupo. Mandou para cada um. Exatamente. Se ele não consegue até, por exemplo, estar no staff, não é problema. Mas todos os atletas já têm informação, fez o seu peso, fez as suas medidas, sabe como é que eu preciso de manter. Então os pratos serão diferentes de acordo com aquela necessidade, como ele dizia, de cada pessoa. Mas eu, por exemplo, já viajei, mas um nutricionista de desporto nunca viajei com. Não. Era só o treinador de fazer um olho. Já falaste, assim, não a nível individual, a nível institucional. Porque uma coisa é tu procurares um nutricionista, outra coisa é a própria federação dizer, olha pessoal, ela não pode ir conosco, ou ele não pode ir conosco, mas está aqui ponto de referência. Exatamente. Caso vocês tenham algum problema. Exatamente. Existe? Não. Aliás, sabe, nós estamos a complicar. Eu vou fazer uma pergunta mais simples. Os atletas vão ao hospital? Não, é porque agora existem exames físicos que são obrigados, pelo menos a federação decidiu, a associação da basquete decidiu isso nesses últimos períodos. Então, anualmente, para a época, são exames físicos que são obrigatórios a serem feitos e têm que se apresentar. Então, pelo menos, tem que fazer rachicho, prova de esforço, um ecocardiograma, exames de os básicos, já estávamos a fazer. Já é um princípio. Já começou-se isso, a associação obriga a fazer isso, mesmo para campeonatos. Então, não era uma coisa que se fazia sempre. Mas agora, pelo menos, está acontecendo. No meu clube fazíamos, até minhas colegas estavam a fazer hoje de manhã. Mas aí está, ele vai fazer aquela sessão obrigatória. Eu volto, por exemplo, a falar da questão do antigripe. Se o atleta fica gripado, constipado, coisa que parece simples, é simples para o indivíduo comum, mas um atleta se fica constipado, há xaropes que se ele usar, pode acusar doping. Então, a necessidade de um atleta ter não vamos falar de acompanhamento, porque acompanhamento é eu atleta aqui e tu médico dás 2 passos na minha direção. Mas existe uma necessidade simples de eu atleta ir para o hospital. Mas o problema é esse, vais ao hospital ter com um médico que o quê? A especialidade. Sim, tens de ter comigo, generalista no banco de socorros. Eu vou te passar um antigripal. Não sei que és atleta, não sei o que está na lista de medicamentos. Então, eu vou te passar e tu vais tomar, enquanto amanhã estás a entrar no avião para a competição. Dia seguinte, 2 dias, já estou bem melhor e te chamam para fazer o teste. Chega lá, caiu. Mas não, eu estava com gripe, não, ninguém me disse. O médico que te atendeu, o generalista, não sabe. Então, passou-se disso. A medicação não sabes. Quem te acompanha, nós estamos acompanhados com massagista todos os dias. Às vezes é aquilo, você está em casa e diz, eu não estou bem, vou lá à farmácia, como nossa cultura, infelizmente, vou à farmácia, a farmácia te dá prednisolona, não sei o quê. Sim, são os tais protocolos pré-estabelecidos. Exatamente, ele está a tratar e realmente tu melhoras, mas tu não vais como atleta, não tem um sítio de como atleta
com quem eu vou ter? Ele vai dizer, pá, sim, a pessoa sozinha já saberia. Tens competição? Quando? Vamos ver qual é a perspectiva. Vou mudar, em vez de dar isto, te dou isto porque isto está na lista. Mas seriam pessoas formadas. Se tivesse um protocolo ou uma pessoa a falar, ela ia chegar e ia dizer, pelo menos mandar para alguns hospitais. Se atletas vêm, isto não pode. Né? Porque pode acontecer uma coisa, que ela caia na rua e vá direto para um hospital. Mas se é atleta, a pessoa já vai saber como o protocolo de malária. O atleta não pode, eu não posso Nós temos levar. cartões de atletas aqui. Nunca vi. Eu estou a ver muitas oportunidades de negócio. Tá aí uma coisa interessante, é que caiu o atleta. O hospital tem sim os protocolos para atleta. Mas, vamos lá, se for um basquetista, eu, por exemplo, como eu tenho pé grande, se eu for para lá, pode começar só basquetista. Mas se tu não tiveres um cartão que te identifique como atleta, também não vai, acaba não adiantando de muito. Porque acho que nós falhamos em coisas tão básicas, tão simples, tipo, tu tens, todos os clubes têm equipes técnicas. Traz um gajo lá de fora. Eu sei que o nosso Comitê Olímpico, porque eu já estive lá a trabalhar com eles, tem acordos com vários comitês olímpicos de todo o mundo, que fica bem barato trazer alguém aqui para vir dar uma formação. O próprio Comitê Olímpico Internacional, se não me engano, apoia esse tipo de iniciativa. Então não é uma coisa cara. Não. Está a faltar vontade Coisas de de base. fazer. Sabes, no futebol é assim, tu tens uma entorse que tu não percebes, talvez não percebas. Nós íamos te favelar. X. Sim, sabe, é tipo, tu tens sangue coagulado, aí tu vais para o coisa, ele vai fazer aquele corte, sai o coágulo de sangue, segue jogo. Nunca viste os 11? Não, A maior parte 11, 1011, muitos números já vi. Se já vi jogadores de futebol assim na zona do tornozelo, eles têm muito isso. Porque por causa das entorses, às vezes tem ali coagulação, eles vão lá, só tiram aquele sangue coagulado ali. Se chega lá, aquele tipo corta aquilo, o sangue sai, passa ali umas raízes, amarra uma ligadura. A vida segue. Volta ao campo. Segue jogo. E digo, funcionou muitos anos, acho que até hoje ainda se faz isso dentro do nosso futebol, por causa desta coisa, desse espaço que se deixa, A ausência de porque desporto é conhecimento. ciência e já não dá para lutar contra isso. Então vamos fazer consciência. Obviamente. Então acho que é uma questão simples como essa. Mas ok, tu tens esse, eu rezo para que tu faças a formação e tu não tenhas que usar pelo menos nos próximos 10 anos. Só tenhas conhecimento, desenvolvas, mas porque pode significar em algum momento parares a tua carreira para fazer isso. Ok. Porque tu és atleta do clube X, então o atleta do clube Y não vai se entendi. consultar contigo. É Então podes te frustrar. Please, faça, desenvolva, espero o dia para poder fazer uso disso. É o melhor porque estamos mesmo a precisar. Ok, obrigada. Vamos chegar lá. Mas ok, eu queria aqui fazer menção de uma entrevista em particular que tiveste Estou com até a pensei. sua chegada do campeonato africano. Por acaso, disseste uma coisa super interessante. Olha, quando eu vi aquilo, acho que repeti umas tantas vezes só para perceber a dimensão da coisa. Foste perguntada, o jornalista perguntou-me: vocês voltaram com mais um troféu. Não estás em condições, assim, de exigir alguma coisa ao governo, ou seja, lá quem for? E a sua resposta, não. Foi não. Não estamos em condições de exigir, mas é mérito. Vamos lá. A sua concepção continua sendo a mesma. A sua visão continua sendo a mesma. Os atletas, vamos lá, agora no geral, os atletas continuam a precisar desta atenção, desta dedicação por mérito. Essa pergunta me deu muitos problemas. Mas, sim, continuo, porque já estávamos aqui a falar. Eu acho que já se mostrou que é possível fazer muito mais. Mas as pessoas só querem, como as pessoas estão a conseguir. Eu acho que é por isso que já tem
quem deve fazer já está a achar que como já fazem só com isso que damos, então estão a trazer resultados a mesma, então para que investir mais? Parece isso agora, já não parece que... Porque antes tá bom, mostra-me resultados, eu dou. Às vezes a lógica da coisa. Mas tu estás a mostrar o resultado há muito tempo, com todas as dificuldades que tens, e não estão a fazer, vão trazer, depois nossas meninas, não sei o quê. E três meninas agora, na hora de falar e aparecer e não sei o quê. E por trás, se não deste 5%, elas fizeram. E se desse 50%, o que é que seria? Então, eu acho que o feminino, vou falar específico, já provou que merece mais. Então, não está na hora de pararem de dizer. Uma coisa, eu também posso te dar tudo não, mas aquilo que pediste para trazer resultados. Se não trouxeres, eu aí eu te cobro. Mas não está a acontecer, o feminino já fez e desfez, e mesmo assim ainda não estão a fazer o mínimo de que a equipe mereça, digo meu clube, digo seleção. Porque estão a vir pessoas mais novas e a geração vai mudar. Mas elas têm que ver também como motivação. Atingiram. Eu não posso ver as minhas mais velhas que atingiram lá, não foram dadas aquilo que mereceram e pensarem que eu vou trabalhar como elas. A geração que está a vir é muito mais para pensar em outras coisas. Como estavam a falar, mesmo sem aquelas todas as condições, a vida do jeito que está a correr, vai procurar outras soluções para ter aquilo que precisa. Até quando é que tu vais dar parabéns e diplomas? E palmadas nas costas. Tirar fotografia. Nós vamos cansar, sorrir até doer. Então, mas... O pior é que viajam mal, hospedam-se mal, comem mal, voltam arrebentados, tem que chegar aqui sorrir. Sorrir. Tirar fotografia. Está magra. Lábios rachados. Sorrir. Então, até quando? Então, motivação tem que ser isso. Fazer. Eu acho que já está na hora, sim. Já passou da hora. Devia ter, pelo menos nos últimos resultados femininos, das pessoas mais velhas que eu acredito que já estava na hora de fazer mais naquela hora. Eu não posso encontrar as mesmas coisas e depois ver as minhas mais novas encontrar as mesmas coisas num mundo que está a evoluir. Então, é mérito. Tu disseste algo aqui que se aplica para esta fase da conversa, que tu não consegues te visualizar a viver para treinar, comer e dormir. Mas sabes porquê? Porque tu foste educada, porque tu tens vivido fazer sacrifícios para ter o básico, aliás, para pedir o básico. Que até o teu cérebro diz, se tu fazes tanto e não tens o básico, você agora quer treinar, comer e dormir, está louca? Vais receber o que no final disso. Vais receber o que no final. Qual é a dignidade que tu vais ter? Mas se essas gerações que estão a vir puderem começar a fazer isso mais cedo, elas já aprendem, chegam à tua idade, enquanto elas já sabem viver assim, isso é bom, isso é tudo que um atleta precisa para evoluir. Treinar, descansar, comer e descansar. Claro que vão ter outras coisas que o atleta precisa fazer como pessoa, mesmo que profissionalmente. Por exemplo, nós vemos, e aquilo que nós vemos nos filmes, e é verdade, há um atleta em países mais desenvolvidos, aqui se tens que passar com 10, o atleta tem que passar com 7. E isso é verdade, não é só filme, é verdade porque eles conhecem o esforço que o atleta tem que fazer para poder jogar e estudar. Certo. E é importante que o atleta estude, é importante que o atleta tenha uma formação. E na boa, a qualidade profissional não se mede pelo 7 nem pelo 10. Sim. Obviamente. Isso nós sabemos. Sim. Ok, então, eu acho que nós não temos, acho que tu tiveste que ralar o mesmo que todo outro pessoal dentro da tua faculdade teve que ralar. E para piorar, é que às vezes porque tu praticas básico, o docente acha que você está com a vida facilitada demais. Eu tive ainda consegue jogar? Então toma mais carga. Virava evidência. Não, eu tive problemas com isso. De perseguição e de não sei o quê. Jogas basquete, ainda queres continuar. Eu até cheguei um momento que comecei a parar de pedir dispensas por isso. Falavam, depois já era o assunto da turma. Temos um atleta que diz que quer... Como é que vai fazer disciplina X? A pensar que viaja, depois volta. Eu também, no meu tempo, eu queria, mas eu não podia. No meu tempo.
não é, eu estava ali no anfiteatro, né? Eu entrava com a minha pasta de coxa e a minha pasta de comida. Ok. Eu sentava lá atrás, no fundo, lá onde ninguém quer sentar. E chegava aquela hora, eu tirava a minha tigela durante a aula e fazia a minha refeição. Alguns docentes estavam de boa com isso, mas engraçado é que os docentes mais jovens são os que tinham problemas comigo por causa disso. Ok. A senhora está comendo. Mano, eu não estou a fazer barulho. Não tem cheiro. Estou aqui sentado no meu canto, longe de todo mundo. Eu só estou a comer, mano. Eu sou atleta, eu sou atleta. Eu preciso comer de X em X tempo. Não, sai, vai comer lá fora. Depois apanha um maluco, meu sai, vai para casa. Siga com a sua aula, eu sigo com a minha. Então, o atleta não tem espaço na nossa sociedade. Não tem. Mas eu acho que está na hora de nós começarmos a nos infiltrar. Mas agora é o ponto que fizeste, em vez de pensar, se elas mais ou menos habituassem a vida de eu me dedicar só para isto, acho que faria mesmo diferença. Acho que é questão de hábito. Faria muito diferença ela saber que vou treinar, depois vou descansar, vou comer bem, depois vou treinar de novo, ser aquilo que ela está a fazer. Acho que sim, ia mudar muito logo, começar cedo, né? A produtividade. Só que é isso, como habituamos a sofrer. Nós estamos habituados a correr, nossa vida é correr. Quando tu não estás a sofrer, tu dizes alguma coisa que não está bem. Daqui a nada vai acontecer algo pior. Sim, são uns dias que... já vai ficar Estou no ambiente de Budapaz. A espalhar. Há uma cena que está a vir aqui. Alguma coisa não está bem. É isso, Não, mas uma coisa séria. Os desportistas precisam começar a infiltrar-se em áreas de decisão. Okay? Sem perder identidade, porque nós temos muita gente aqui que diz, eu fui desportista porque fez educação física. Ok? Mas está na hora, por exemplo, tu como atleta, preparares-te para depois de tudo, tu ires trabalhar numa área de tomada de decisão. Nós tivemos, a título de exemplo, com muito ou pouco mérito, não interessa, a Ana Flávia. Ok? Não precisamos chegar a ministros, mas nós precisamos estar ali onde se decide, porque há muita coisa que se decide aqui neste país e se esquece que existe uma classe desportiva. Okay? E não adianta nós ficarmos aqui deste lado a chorar. Porque o governo, porque deviam fazer mais, porque as empresas não patrocinam. Cria uma empresa, evolua. Quando chegares a uma fase, se puderes patrocinar um atleta só. Eu digo isso porque eu, como treinador, eu tenho atletas de judo, de futebol, de várias modalidades, mas eu trabalho com eles a custo zero. Porque eu sei que eles são atletas. Isso é sinônimo de pobreza aqui neste país. Eu sou atleta, eles são atletas. Mas eu preciso fazer alguma coisa para mudar o cenário desportivo no meu país. Então, se eu puder aliviar a carga a um atleta, já é uma coisa que ajuda. Se quando se estiver a tomar decisão sobre uma lei, houver alguém que lembre, senhores, existem os atletas. Mesmo que não tenha soluções, que chame os outros à reflexão. Qual é o tratamento que se vai dar a este atleta? grupo? Não pode ser, o teu docente não pode estar a ser porreiro por te permitir ir a um africano. Graças a Deus que era aquele docente. Sim, não pode estar a ser porreiro por te permitir defender a bandeira do teu país. A própria universidade tem que ter espaço para ti. A própria universidade tem que saber que, olha, para o caso de atletas, o tratamento é A, B, C, D. Ou não vamos cobrar as mesmas presenças que os outros, ou vamos cobrar, tem que haver isso, mas para isso precisamos de atletas em posição de tomada de decisão. Tem um delegado brasileiro que é muito falado, ele foi cair no exército porque ele precisava ir para a seleção através das Forças Armadas. Ou seja, dentro das Forças Armadas existe uma estrutura no Brasil para o atleta, em que tu fazes treinamento militar, para tu ingressares à seleção, ele é atleta de jiu-jitsu. Só que chegou lá, ele era o único na turma que ele foi, houve uma série, acabou tendo que seguir carreira militar. Mas é um Ministério da Defesa que está pensado para os atletas. Uma coisa projetada. Sai teu nome para o serviço militar obrigatório, por exemplo. Tu és atleta, existe alguma coisa escrita, preparada para dizer
esta aqui é a nossa capitã. Já está ao serviço da nação. Já está ao serviço da nação. Não estamos a dizer que não deva ir cumprir o serviço, mas agora nós precisamos dela, porque temos nacional, temos africano, temos isso, que se crie um regime especial, que ela não tenha que ir ficar lá. Vai treinar 6 meses, sim, ou que tenha que treinar 6 meses dividido em 3, que não tenha que ficar lá naquele tempo, 2 anos, mas para isso nós vamos precisar de alguém lá em cima, que quando chegue essa hora, diga, ei, existem os atletas, porque nós não fazemos parte da sociedade. Não. Nós, tipo, é mulher, é basquetista, é rica. Às vezes, tipo, não tem filhos, não tem marido. Como? É solteira. Tipo, você tá louca. Não, porque eu estou pensando na minha carreira. Que carreira? Isto não tem espaço aqui nessa Vai sociedade. lá cozinhar. Vai lá cozinhar. Vai lá cozinhar. Isso é verdade. É assim, é mesmo assim. Mas temos que... Eu acho que essa situação... Falta também pessoas que tenham... Por exemplo, nós tivemos na reunião que teve com o representante do ministro, antes da situação do corona. Era já na situação do corona, mas marcaram uma. E tinha todos representantes de vários desportos lá. Então, acho que o meu colega Magulice também tocou nesses aspectos, a dizer, em termos de patinadores, tipo, sou atleta, mas eu consigo ficar quase um dia inteiro para conseguir tratar um BI, um passaporte, mas sou o mesmo que depois, às vezes, nem quando é federação, eu tenho um campeonato, diz, vai lá tratar teu passaporte para viajarmos. Então, não existe nada que eu chegue e diga, não, sou atleta, posso resolver a situação para eu poder. Então, não existe lei, não existe. Ele deu esse sugestão, esse exemplo, porque acho que ele estava a passar por uma situação. Ele disse, mesmo que nós queremos, por exemplo, tem que ter algum sítio que diz que eu sou atleta e as coisas estarem facilitadas para nós não estarmos a sofrer, para depois eu ainda vir correr, para depois eu ainda usar a camisa de seleção para viajar, para depois estarem a falar. Enquanto eu estou aqui hoje para sofrer para um BI, para um passaporte, são documentos que... Coisas básicas. Esse benefício existe para os militares. Não são militares, tem muita gente do Tipo, governo. tem muita... Não, vamos falar... Nós já vamos falar sabemos. disso. Não, Eu assim, tenho ex, mano. Eu tenho ex. você fica a dizer, tens, eu vou viajar para a seleção, mas queres passaporte? Então você fica a procurar um buey para ir depois representar o país para dar teu passaporte. Como? Enquanto era questão de pôr documentos e depois os passaportes aparecerem, marcarem um dia, irmos para lá, tirar as fotos. Porque estamos aí a fazer algo com... Por isso que depois esses N problemas fazem algumas pessoas não terem vontade de ir à seleção. Nós masculinos temos atletas que não querem. Chegou o nome, diz, não, eu vou tratar das minhas outras coisas, não estou disponível. Porque há coisas, é incrível te mandarem tratar teu próprio passaporte para você ir defender. Para representar o teu país. Sim. Você chegar lá, Yeah. aliás, antes de formar já bicha, você já chega, o senhor não pode entrar aqui de calções. Eu uma vez, 2 vezes ou mais, quase saí na pancada por causa disso. Tipo, eu digo à pessoa, eu trabalho assim, eu estou uniformizado. Do mesmo jeito que você está com essa farda. A equivalência é a mesma. Então, o que você está me a dizer é que eu tenho que sair do trabalho, estou no intervalo do almoço, correr para casa, Ir vestir a roupa. ir vestir, Me adequar. ir me adequar para chegar aqui, formar uma fila de 3 horas de tempo, depois voltar para casa e mudar de roupa, Para minha roupa de para trabalho. depois ir trabalhar. Não, eu estou a trabalhar assim. E sério, se me encontram com tempo, eu entro e trato meus documentos. nós não podemos ter medo de reclamar. Porque o atleta é o coitado. Ok? O atleta é o coitado porque nós aceitamos quando a sociedade diz que nós somos marginais. Eu não sou marginal, mas quando a sociedade diz marginal, você baixa a cabeça. Então o atleta está seguro na posição de coitado, de inútil. Ninguém deixa o atleta perceber a importância que ele tem. Em vários países do mundo, a importância do desporto é vital para a formação de uma juventude. Aqui não nos deixam perceber essa importância que nós temos. Então nós aceitamos. Nos diminuímos. Tem que tratar documentos. Primeiro vou pôr calças. Olha, nós no processo de criação da nossa associação de culturismo, quem nos ajudou, quem tratou quase tudo foi o Sr. Simões, que por acaso hoje completa anos. E o Sr. Simões é daqueles brancos reformados que não põem calça por nada. E uma vez ele quase saiu na porrada com segurança. Ele disse, mostra-me onde é que está escrito que eu não posso entrar aqui de calções.
Não tá, olha, de verdade, não está escrito É, nisso. em muitos sítios não está escrito nada disso. Não Alguém existe. falou para outra pessoa e ficou. É a conveniência que nos proíbe de entrar nesses sítios, ou o diretor é que nos proíbe de entrar nesses sítios. Mas não está escrito, que até onde eu sei não há nenhuma lei que nos proíba de ir. Se houver, que se abra uma exceção para os atletas, porque nossa vida não é calças, não é sapato, camisa, nossa vida é sapatilha, chinelo, camiseta. Eu estou olhando bonito, chinelo, calção e camiseta. Perfeito. Se me deixarem ir à festa assim, Go na boa. na boa. Então nós precisamos sair dessa posição de coitados. Há que se fazer, há que haver mais flexibilidade de facto para os atletas. Não é justo que outras áreas, outras pessoas que representam o país de outras maneiras, gozem de tantos benefícios. Ganhem mais e gozem de mais benefícios do que o atleta que não ganha nada e depois está aí, tem que tratar o whey de passaporte para poder representar a seleção dele, que depois quando chega lá fora tem que pedir à família para lhe enviar dinheiro para comer. Tu Não estás a faz fazer o quê? sentido. Isso nós somos mártires. Tipo, essa guerra não faz nenhum sentido. Concordo. Acho que tem que ser mais corajosos para ir para lá também para batalhar pelo desporto no geral. Disseram até há pouco tempo que devesse fazer uma associação de atletas, ficou-se desse projeto, depois perdi informação para ver, porque eles achavam que com a associação podia se submeter as coisas ao ministério para começar a se debater leis e algumas regras. Só que como foi neste momento aqui da pandemia, então não sei como o assunto ficou, mas acho que era importante ter pessoas que vivem, ou que viveram ou vivem o dia a dia da situação para poder reclamar e explicar algumas coisas que passamos quando decidem leis. Acho que em todo sítio é muito bom ter um representante, né? Vai lá, ser um médico, ser um advogado, para ele dizer, não é alguém que porque está lá há muito tempo. Porque às vezes tem mudanças no governo que nós não percebemos, como uma pessoa que é economista e é ministério de não sei o quê. Eu não percebo como é que levam alguém que não tem nada a ver, dirige o Ministério X, porque não dirige, sabe o que viu, é política, só vamos aceitar, só ser e dizer sim, mas a pessoa não viveu nada daquilo, como é que ele vai decidir sobre a agricultura enquanto viu números a vida toda? Então nem sabe o que está acontecendo realmente na terra, lá no campo, aquilo que decidirem, vamos assinar. Então falta muito disso, de pessoas que talvez que vivam mais o desporto, para estar lá para reclamar, para lutar pelos direitos dos atletas. Há 3 anos, uma das minhas filhas, 3, 4 anos, ia para o Nacional de Natação, que seria na Beira. 4 anos, ela nada nos Tubarões. E fez lá uma reunião por causa de custos. Aí acho que houve uma atualização de custos e nós pais começamos a reclamar. Aí o tipo lá que era diretor do clube desse disse: vocês sabem o que é que nós evitamos tendo os vossos filhos aqui? Ok, ele disse isso e eu não me esqueço disso. Ele disse: vocês estão a reclamar, mas vocês sabem qual é o nosso trabalho aqui. Nenhum pai abriu mais a boca. Porque nós estávamos a negligenciar a importância do desporto, de uma formação desportiva, numa carreira desportiva para os nossos filhos, com custos às vezes, que são coisas que nós muito insignificantes comparando com aquilo com que é muita inutilidade. Né? Então ele deu um toque, tipo, senhores, vocês sabem, e nós sabemos, só que acho que não nos fazem lembrar vezes suficientes para que se dê a devida importância ao desporto, mas todo mundo sabe do papel que o desporto desempenha. É verdade. Por isso, mais uma vez, o atleta tem que praticar, sim, tem que se formar. Quer fazer economia, faz economia, mas há de ser sempre um basquetebolista que fez economia. Um futebolista que fez sei lá o quê. Aquele título de atleta sempre vai estar ali antes. E talvez um dia, na hora de se nomear um ministro do desporto, diga-se: temos um futebolista que fez ciências políticas. Assim. E como político e praticante, talvez não espera-se que haja mais sensibilidade em relação àquele tipo que simplesmente fez ciências políticas. Concordo plenamente. É verdade.
Então, Ingrid, nós vamos... Se não ficamos aqui a conversar o dia todo. Vamos ter que dar uma pausa, e uma pausa cobrando que daqui a alguns meses nós possamos voltar, porque tem muita coisa na tua carreira, na tua vida, que nós de certeza que nós exploramos aqui. E nós temos essas cenas aqui. É um sinal, não é melhor deixar essas coisas. Então, muito obrigado mesmo por teres aceito o nosso convite dentro dessa rotina apertada que nós estávamos aqui a falar. Foi muito bom ter essa conversa, essa sensibilidade toda, porque aquilo que nós queremos aqui no nosso podcast é mostrar às pessoas que o atleta pensa, é inspirar. Temos muitas gerações, então o nosso objetivo aqui é inspirar. Então acho que a tua visão é uma coisa muito inspiradora. Ok? Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Fica ainda a dívida de fazermos um vídeo sobre suplementação desportiva. Vamos chamar a nossa expert aqui na área de nutrição desportiva. E acredito que as tuas colegas do basquete vão poder aprender muita coisa com isso. Ok, obrigada pelo convite mais uma vez. Confesso que fiquei um pouco assustada quando eu recebi, mas o bate-papo foi muito bom. Aprendi muito, não vim acho que só falar, mas vim aprender, é mesmo uma conversa muito positiva, acredito que continuem a fazer com várias pessoas, é muito importante para estarmos a enaltecer os atletas sempre. E obrigada, espero que as próximas conversas sejam como essas aqui. Obrigada. Obrigado nós, obrigado a todos. E malta, não deixem de comentar aí, deixar as vossas ideias, vossas críticas, vossas abordagens, seja lá o que for, qualquer coisa que possa acrescentar valor aqui aos nossos podcasts, porque sem a vossa presença, sem a vossa partilha, sem o vosso like, todo este trabalho pode não ter aquele impacto que nós queremos trazer. Os atletas aparecem, mostram a sua parte e vocês fazem o resto. Vamos lá valorizar que tudo isto é nosso. Obrigado. Obrigada.